Estendo a minha ou meu caloroso boa noite para você que está aí em sua casa, mas conectado conosco aqui na igreja. Que alegria podermos nos reunir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de estarmos distantes fisicamente, mas estamos pertos, unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio, irmãos, que é um privilégio nosso podermos nos reunir, separar um tempo, isto é, um tempo do nosso tempo, e permite que nós nos dediquemos à oração, à comunhão com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo agora a Semana Santa, chegando já ao final, isto é, Semana da Paixão, como também é conhecida. E segundo o que a irmã White nos aconselhou, é que seria bom nós podermos reservar pelo menos 1 hora cada dia para refletirmos nas últimas cenas que aconteceram com nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E hoje nós vamos então analisar sobre as 3 cruzes. E para isto eu convido a vocês a leitura da Bíblia Sagrada, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o verso 33. Vamos à leitura do primeiro texto. Acompanhe na sua Bíblia, vamos projetar na tela, mas vamos ler vários textos hoje. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, isto será muito bom. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Agora, vamos à leitura de Lucas capítulo 23, os versos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que nós encontramos aqui, meus queridos, é que Jesus Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus Cristo, assim sendo, ficou no centro. Agora, o importante é que esses 2 ladrões, que estavam crucificados ao lado de Jesus, eles representam toda a humanidade, inclusive eu e você. É isto mesmo. Desde Adão até o último ser humano a nascer nessa terra, foram representados por esses 2 ladrões que foram crucificados com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje, pensando em nós, podemos ver que aqueles 2 ladrões estavam nos representando e nós podemos sermos identificados por eles também. Você pode se identificar com um deles. Pode ser o ladrão da direita ou o ladrão da esquerda. Isto depende da sua escolha. Sabem que a nossa vida
ela é formada de escolhas. E nós, na verdade, somos produtos da nossa escolha. Nós podemos escolher o que nós queremos e assim formarmos a nossa vida. Por exemplo, eu sou pastor, já jubilado, mas eu me tornei pastor porque um dia eu escolhi ser pastor. Hoje eu tenho a Vilma La Roça como minha esposa. Isto porque um dia eu decidi casar-me com ela. Eu creio que você, meu querido, tem a sua profissão. Pode ser que seja um médico, um advogado, um engenheiro, um comerciante, um professor, um autônomo, não importa. O certo é que você é exatamente o que você escolheu ser. E assim é formado a nossa vida. As nossas escolhas feitas no dia a dia faz de nós aquilo que nós somos. Agora eu convido você a olhar para as 3 cruzes que estão lá no Calvário. No centro está a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. À direita e à esquerda, conforme já lemos na palavra de Deus, a cruz de 2 ladrões. E esses personagens que ali foram pregados no madeiro, têm um nome. E pode ser identificado então por nome. Por exemplo, a cruz do centro, vemos ali um Salvador. A cruz que esteve à direita de Jesus Cristo, vemos ali um santo. Como assim? Ele não foi um ladrão? Foi, mas tornou-se um santo. Isto porque ele foi justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados e ele tornou-se um santo. Não foi um santo intercessor, mas um santo porque estava sem pecados. Agora, à esquerda de Jesus estava o outro ladrão, considerado como um pecador. Agora, olhando a postura desses 3, nós vemos que o primeiro, a de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que morreu pelo pecado. O que esteve à sua direita, que nós dissemos ser um santo, ele estava representando todos aqueles que morrem para o pecado. E o que esteve à esquerda de Jesus, estava representando todos aqueles que morrem no pecado. E estas 3 cruzes, meus queridos, podem ser chamadas como a cruz da redenção, a cruz da recepção e a cruz da rejeição. E agora, nós vamos analisar separadamente cada uma dessas cruzes. Vamos analisar as atitudes de cada um que esteve lá crucificado. Vamos começar com a cruz da rejeição. Poderia ser uma outra, mas escolhi esta. Vamos falar então um pouco. O que nós aprendemos com este homem? Com este ladrão que foi crucificado à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu aprendi ao estudar essa mensagem é que ele morreu como viveu, em seus pecados. Ele teve uma vida constante de pecados e viveu em pecado até o final da sua existência. Em momento algum, ele pensou e reconheceu os erros cometidos.
Em momento algum ele sentiu tristeza pelos pecados que haviam cometido. Ele estava triste, sim. Ele estava bravo, podemos dizer até indignado, porque estava sofrendo muito. Ele estava pendurado no madeiro, quem sabe viu o sangue de sua mão correndo dos seus pés, a sua respiração dificultando cada vez mais, e via que ele ia sofrer até encontrar-se com a morte. Mas, em momento algum, ele reconheceu e olhou e viu a causa do seu sofrimento e os pecados que havia cometido. O que nós percebemos nele ainda é que ele blasfemou ou blasfemava contra o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no texto, o verso 39, por exemplo, já lido aqui, que um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus Cristo. O que ele estava fazendo mesmo? Como diz, reclamando algo e colocando a culpa em cima de Jesus Cristo. E ele então chegou até mesmo dizer: você não é o Filho de Deus? Mostrando dúvidas. Em sua fala, não houve nenhuma admissão da culpa. E Jesus Cristo, irmãos, e a Bíblia Sagrada fala do resultado sobre aqueles que vivem no pecado, aqueles que não reconhecem a sua culpa, aqueles que não sentem a necessidade da salvação. Vamos ler 2 textos na Bíblia que falam sobre isto. Tiago, capítulo 1, o verso 15. Abre a sua Bíblia. Veja o que diz lá o apóstolo. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isto mesmo. O pecado nos leva à morte. O apóstolo Paulo também escreveu, Romanos capítulo 6, o verso 23. Vamos ler? E eu quero me deter mais na parte inicial do verso. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas aqueles que vivem no pecado recebem a morte, que é o salário. Irmãos, diante disto, nós podemos entender que aquele ladrão colheu o que semeou. Na fala do ladrão também revela ceticismo e descrença. Ele não queria crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E procurou lançar dúvidas sobre a existência e a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz, mas você não é o Cristo, então por que está sofrendo? Ele queria dizer, se você é o Cristo, então salva a ti mesmo, desça da cruz e salva a nós também. O que ele estava fazendo? O que estava por trás? Vamos levar os nossos pensamentos para o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E lemos na Bíblia que ele teve fome. E quando ele estava com fome, o diabo foi lá conversar com ele. E o diabo disse para ele, você não é o Filho de Deus? Então por que está passando fome? Você é o Filho de Deus? Então transforme essas pedras em pães e coma. O que nós encontramos, meus queridos? Olha o que aconteceu com Jesus quando ele estava iniciando o seu ministério. Lá no deserto, jejuando. O diabo desafiando, querendo que ele fizesse o milagre para a sua legítima defesa. Agora, quando Jesus esteve na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, o diabo faz a mesma tentação.
usando as mesmas palavras. Observou qual é a intenção do inimigo? Tudo que Satanás quer, meus queridos, é que as pessoas duvidem da palavra de Deus. No momento em que Deus trabalha para nos motivar, nos incentivar, nos levar a crer, a exercer a nossa fé em Jesus Cristo para sermos salvos, o diabo trabalha o contrário. Vamos ler Hebreus capítulo 11, o verso 6. Creio ser um texto bem conhecido, mas vamos à leitura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Eu preciso de fé, confiança, certeza de que Jesus Cristo é o meu Salvador. Portanto, é isso que eu devo alimentar na minha vida. Agora, analisando, meus queridos, sobre a atitude desse ladrão que esteve à esquerda de Jesus. O que lições podemos tirar para nós? A primeira lição que eu tirei é que Jesus pode salvar qualquer pecador, menos o indisposto. Jesus não salva aqueles que não querem ser salvos. Primeiramente, o interesse tem que estar dentro de mim, dentro de você, para Jesus Cristo fazer alguma coisa por nós. É isso que nós aprendemos. Por exemplo, nesse homem, nesse ladrão, está a prova de que Jesus Cristo não força a salvação a ninguém. Ele apenas torna possível, mas não força. Eu costumo dizer que o céu não é cadeia. Veja que uma pessoa, quando vai para a cadeia, geralmente ele vai algemado, jogado dentro de um camburão e vai contrariado, forçado. E ele está ali dentro da cadeia, buscando toda alternativa, todo recurso, tudo que é possível para sair de lá. O céu não é assim. Deus não força. Abre as portas, mostra a beleza, mostra a riqueza, mostra o privilégio e convida. E todos que aceitarem, todos que desejarem, Ele dá a oportunidade para que sejamos salvos. Aqui está uma prova, irmãos, que aqueles que insistem na rejeição estarão perdidos para sempre, como se perdeu o ladrão que esteve à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar agora o ladrão que esteve à direita, que nós o chamamos a cruz da recepção. O que nós aprendemos com esse homem? É a cruz do criminoso que teve uma vida curta, mas com um final feliz. Curta porque ele morreu cedo. Um final feliz porque ele morreu como um santo. Os seus pecados foram perdoados. Ele foi justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, um final feliz. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, é termos a certeza de que nós estamos salvos. Um outro fator interessante também que aprendemos na vida desse homem, é que ele temia a Deus. Lembram das palavras que ele direcionou ao outro que estava à esquerda de Jesus? Mas você nem sequer teme a Deus? Você não reconhece de que nós estamos sofrendo como consequências dos pecados que nós cometemos? E que somos merecedores de tal sofrimento?
Mas olha para Jesus que não fez nenhum mal, e ele está recebendo uma sentença semelhante à nossa. Um homem que temia Deus, apesar dos pecados cometidos. Provérbios, capítulo 9, Salomão declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isto mesmo. Temos que temer a Deus, e isso nos leva a reconhecer os nossos pecados. Se uma pessoa não reconhece que é uma pecadora, não tem do que se salvar. Nós só podemos reconhecer e sermos salvos se realmente sentirmos os nossos pecados e a necessidade de libertarmos delas. O ladrão percebeu que somente o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-lo. Ele sabia disso. E por isto que um certo momento, ele então olha para Jesus, vira a cabeça, estava crucificado, e clamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tinha certeza de que Jesus Cristo poderia salvá-lo. Ele sabia quem era Jesus. Ele temia a Deus, apesar de ter tido uma vida de pecado. Irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 12, nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Observaram a transformação? Todos que recebem a Jesus Cristo pode ser feito verdadeiro filho de Deus. Mas quem são esses? Aqueles que creem no seu nome. Foi o que aconteceu com o ladrão que esteve à direita de Jesus. Na última hora, ele creu. Confessou o seu pecado. Sentiu a necessidade de ser salvo. E clamou por misericórdia. E é o que Deus espera. É o que Deus quer de todos nós. Para obtermos a salvação. Agora, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a cruz da redenção. A cruz do centro. A cruz em que Jesus Cristo foi crucificado. Eu imagino que essa cruz deveria ser até um pouco mais alta do que as outras duas. Era a cruz principal, que foram levantadas ali no Calvário, ali. Conhecido também como o Monte da Caveira. Eu tive o privilégio de ir até lá. Eu tive o privilégio, no ano de 2015, de estar exatamente no lugar aonde Jesus Cristo foi crucificado. Aonde foram levantadas aquelas 3 cruzes. Foi uma sensação muito grande. Foi uma emoção. Imaginar que, no passado, 2000 anos atrás, Jesus Cristo tinha sido crucificado naquele lugar para me salvar. Depois saí dali e fui logo ali perto, onde estava a sepultura, aonde ele descansou. Entrei dentro da sua sepultura. Que emoção. Saber que um dia Jesus saiu dali, ressuscitado, para a glória do Pai, para me salvar, para nos buscar, para nos redimir, para nos levar, para morar com Ele. Que bênção. Meus queridos, vamos falar então um pouco de Jesus Cristo, dessa cruz. É a cruz que representa o amor de Deus em ação. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós podemos encontrar isto em suas próprias palavras. Quando ele dirigiu-se ao ladrão que esteve à sua direita e disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Jesus morrendo e salvando. Jesus estava vivendo na maior agonia, nos seus últimos momentos de vida nessa terra, mas mesmo assim com seus pensamentos voltados para salvar aqueles que sentiam a necessidade de serem salvos. É o que nós aprendemos de Jesus Cristo. E na cruz de Jesus Cristo, nós vemos ali a cruz da redenção, a cruz do perdão, a cruz da reconciliação. A cruz de Jesus Cristo nos dá esperança, nos dá segurança em relação ao nosso futuro. Por quê? A cruz de Jesus Cristo nos dá certeza da vida eterna. Irmãos, eu poderia falar muito, buscar muitos argumentos falando da cruz de Jesus Cristo. Seriam inesgotáveis os recursos e tudo que nós temos. Mas é possível que as minhas palavras não atingirão o seu coração. Então eu vou me calar agora. Mas vou deixar que a Bíblia Sagrada fale para você. E nós vamos ler agora alguns textos da Bíblia, mostrando o amor de Deus em ação pelos nossos pecados e pela nossa salvação. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 3, verso 16. Um texto bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 10, o verso 11. Eu sou o bom pastor. É Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 15, o verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Evangelho de João, capítulo 12, o verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que crerem em mim, não pereçam nas trevas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o verso 13. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E agora o apóstolo Paulo também escreve, Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, aqui está a cruz da redenção. Aquela que te salvou. Aquela que salvou o ladrão que esteve à direita de Jesus Cristo. Agora, ao concluir esta mensagem, eu quero que você pense um pouco na cruz central, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nas duas cruzes aonde estiveram os ladrões. Com qual delas você quer se identificar? Olhando para os dois ladrões, hoje, você se identifica com o ladrão que esteve à direita de Jesus ou o ladrão que esteve à esquerda? Sabe que, queiramos ou não, nós estamos nos identificando com uma. Isto não é destino, é escolha. Pode ser a da direita e pode ser da esquerda, dependendo da nossa escolha. Qual você quer se identificar? Já pensou sobre isto? Eu já fiz a minha decisão. Confesso a vocês que eu já escolhi me identificar com a cruz da direita,
com o ladrão da recepção, aquele que esteve à direita do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ali revela amor, revela temor a Deus, revela perdão, revela misericórdia, revela salvação, e é tudo o que eu preciso. E você? Eu tenho certeza que você está tomando a mesma decisão que eu tomei, de se identificar com a cruz que esteve à direita do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é a vontade de Deus? Quero ler mais um texto para terminar. Deuteronômios capítulo 30, verso 19. Proponho para ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Palavras de Deus para mim e para você. Vamos escolher a vida para vivermos eternamente? Mas quando fazer essa escolha? Existe um tempo. E esse tempo se chama hoje. Hebreus capítulo 3, o verso 15, o que diz lá? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu querido, é hoje, é o convite de Deus. Deus está lhe convidando para te salvar. Assim como o ladrão que esteve à direita de Jesus Cristo, teve oportunidade, teve um momento, e o momento foi aquele. E o nosso momento também é hoje. Esperamos que você pense, se reconcilie com Deus. Quem sabe alguém é necessário até ser batizado, porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. O que eu aprendi do ladrão que esteve à esquerda de Jesus, meus queridos, é que ele esteve bem perto de Jesus fisicamente, mas longe espiritualmente, e por isso se perdeu. Como estamos nós? Vamos estar unidos espiritualmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe dê esse privilégio de ser salvos por Cristo Jesus para a eternidade. Eu quero orar por você agora. Aonde você está, incline a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos pela Tua palavra e agradecemos especialmente pelo amor do Senhor para conosco, revelado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratos pela salvação, gratos pelo perdão, gratos pela misericórdia, gratos porque o Senhor nos aceita como verdadeiros filhos teus. Portanto, querido Pai, nos aceites agora, perdoa os nossos pecados e nos salve para o teu reino, abençoando a todos os familiares que estão sintonizados conosco agora nesse momento. Bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.